Aline Canuto, você concorda que há um processo de autovulgarização feminina que está transformando a mulher em objeto sexual, em algo descartável, e inclusive muitas mulheres chegam até a se orgulhar disso? O fato expressa falta de consciência com relação à importância da mulher como ser humano. Beijoíno, eu acredito que a busca desenfreada por manipular o seu corpo, o nosso corpo que é templo sagrado do Espírito Santo, a busca desenfreada por uma estética ou por uns cliques ou holofotes ou likes ou renderização, seja lá como é que queiram chamar hoje em dia, é vibe, é trend, ou seja, a exposição no contexto generalizado do sexo feminino, em busca de um crescimento através que não seja dos seus dotes, dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que Deus nos concedeu e que a gente pode muito abstrair através do empoderamento feminino, que é até uma das temáticas que a gente se propôs a dialogar e conversar hoje. Eu acho que isso acaba, lamentavelmente, deturpando o significado do que é a gente ocupar qualquer segmento da sociedade, a gente poder resolver as nossas questões sem uma dependência do sexo oposto, ou seja, do sexo masculino, a igualdade de gênero que a mulher deveria focar e deveria mostrar que ela pode ocupar o espaço que ela quiser, mas sim que para isso ela utilize-se de forma depreciativa do seu corpo, da sua imagem. A gente pode estar em tantos locais, Giovana, seja dentro da nossa casa, seja trabalhando de fora externa para ajudar a renda familiar através do companheiro, daquelas que optam pelo casamento, pela constituição da família, daquelas que preferem seguir o seu trabalho de forma única, de forma excepcional, daquelas que optam em ser a cuidadora da casa, daquelas que têm tantas as formas de estar no meio da política, já que estamos em ano eleitoral. E eu acredito que muitas mulheres, em detrimento de tantas vantagens, de tantas possibilidades que a gente tem no poder decisório, sem haver aquela dependência econômica do sexo oposto, aquela gerência na vida da mulher, seja de forma religiosa, seja de forma política, seja através das violências que a mulher está exposta, não só a sexual, não só a psicológica, a cibernética, já que falamos muito aqui com o avanço de tecnologia, da internet nos dias atuais, mas tem muitas mulheres que lamentavelmente preferem partir para o lado da sexualidade, para o lado da imagem exacerbada, às vezes até confundindo com o papel que ela desempenha, com o papel que ela executa. Eu acredito sim que a mulher poderia se valorizar e reconhecer o seu próprio valor, a sua dignidade, sem estar esperando isso do mundo externo, sem estar esperando isso do sexo oposto, do seu companheiro, do seu namorado. No ambiente de trabalho a gente pode ir muito além, mas infelizmente tem mulheres que preferem o oposto, preferem uma dependência econômica. Até quando a gente fala das formas de violência, uma vez que também estamos no agosto e abraçamos o agosto lilás, a conscientização, o combate à violência contra o sexo feminino, mas elas se permitem, em pleno século XXI, ainda ser comandada, ainda ser manipulada, gerida por pessoas do sexo oposto, por algumas influências que talvez não condizem com a realidade daquela mulher, daquele ser humano, né? Antes de tudo, somos pessoas passíveis de erros e defeitos, sim, perfeito só Deus, mas a gente pode ir muito além, a gente pode ocupar espaços idênticos pela igualdade de gênero, paridade entre o homem, entre a mulher, e para isso a gente não precisa se vulgarizar, pelo contrário, a gente consegue ser esplêndida da melhor forma possível em todos os aspectos. Aline Canuto, o movimento feminista vê o homem não como companheiro vivencial da mulher, e sim como um adversário feroz numa luta sem sentido?
Geovan, eu não gosto de me intitular feminista, de forma e hipótese alguma. Eu prefiro... Você é feminina? Eu sou feminina, não feminista. Eu prefiro acreditar que homens têm que serem respeitados à medida das suas diferenças para o sexo feminino, mas que isso não venha a dizer que a gente não possa utilizar, você que é um profissional do direito, um bacharel assim como eu, bacharela, a gente não possa utilizar a Lei Maria da Penha de forma análoga e jurisprudencialmente também favorável ao sexo masculino. Cada caso é um caso e a gente sabe muito bem disso. Eu não gosto de generalizar, não gosto de me intitular feminista, mas gosto de ser feminina, gosto que a gente priorize o que é o sexo feminino, que a gente respeite o homem, mas também não o vejo como um adversário, tentando responder a tua indagação. Como não, concorrente. Como concorrente, de forma e hipótese alguma. O sol nasceu para todos, Deus fez o homem e fez a mulher. A gente nasceu da costela de Adão, é a história do princípio da primeira vivente de mulher aqui no planeta Terra, da Eva. Mas para isso, o homem tem o lugar dele, o homem tem as atribuições dele, a mulher da mesma forma, apesar da gente ser constituída de um sentimento mais, deixa eu dizer assim, delicado, mais sensitivo, perfeito, Geovan. Mas a gente tem as nossas atribuições, a gente tem as nossas gerências, a gente não precisa se vulgarizar, a gente não precisa vandalizar o próprio corpo para a gente mostrar que a gente é independente, que a gente é autossuficiente, que a gente pode ter o nosso emprego, que a gente pode ter a nossa representatividade política, que a gente pode ter a nossa representatividade sendo porta-voz da sociedade através da comunicação, entre tantas e outras funções que a gente desempenha, exceto a maternidade. O dono da maternidade só foi direcionado e agraciado ao sexo feminino. Mas no demais tem que haver o respeito e qualquer identidade de gênero para o homem e para a mulher, mas não me considero feminista de forma e hipótese alguma. Eu até condeno ou repudio algo que seja exagerado, algo que não seja saudável ou salutar, ou que realmente não condiza com os direitos que talvez sejam pleiteados ali por aquele grupo, por aquelas pessoas, porque às vezes a gente excede no permitismo de uma sociedade que tenta se evoluir ou que tenta passar por cima de novidades. Eu prefiro o tradicional e nem toda novidade é saudável, é salutar e vai de acordo com os ditames da criação.